Bom dia, meu nome é Ana Paula e eu vim apresentar o trabalho intitulado Avaliação da disposição para pagar por medidas de prevenção de complicações perioperatórias, hipotermia pós-operatória. Meus orientadores são a doutora Helga Bezerra e o doutor Gabriel Magalhães. Falando um pouquinho sobre a introdução, o valor da disposição para pagar, VDAP, é um parâmetro que, junto com a razão custo-efetividade incremental, quando conhecidos, permitem decidir cientificamente se vale a pena investir em determinada tecnologia de saúde. Atualmente, os VDAPs de medicação para complicações perioperatórias conhecidos foram calculados em outros países e não são válidos para o nosso país. O cálculo dos VDAPs é uma forma de democracia e, quando sabidos, são importantes e geram impacto na distribuição dos recursos públicos. Esses valores apresentam diferenças entre os países, e essa mudança ocorre primariamente em relação à cultura. Dessa forma, os objetivos do nosso estudo visam a prevenção das complicações perioperatórias mais comuns, como náuseas, vômitos, dor, hipotermia e consciência intraoperatória. Sobre o método, inicialmente houve aprovação pelo Comitê de Ética e logo em seguida a inserção do projeto na plataforma Brasil. Foram realizadas entrevistas com 113 participantes, os quais responderam TCLE virtual, o qual foi enviado via e-mail. Houve aplicação de questionário contextualizado, que vai ser mostrado em seguida. Aqui temos um exemplo do questionário contextualizado, sempre com um pequeno texto contextualizando associado à imagem. A variação de análise era feita em 3 escolhas, de eficácia 0%, eficácia 50% e eficácia 100%. O valor da eficácia 0 era fixo e igual a 0, e os valores de eficácia 50% e 100% se iniciavam com R$1 e dobravam a cada decisão, com a escolha pela eficácia 0 como critério de parada. Sobre os resultados, foram entrevistados um total de 113 participantes, sendo que 83 eram do sexo feminino e 42 do sexo masculino. Com relação ao atendimento médico predominante, o Sistema Único de Saúde obteve 31 pacientes, o Sistema Particular de Saúde foi contemplado com 14 pacientes, enquanto as operadoras de saúde, que foram a maioria, tiveram 80 pacientes. Sobre os valores de disposição para pagar por medidas preventivas de hipotermia pós-operatória, na população em geral, para medicações 50% eficazes, a mediana foi de R$ 128, variando de R$ 8 a R$ 256. Para medicações 100% eficazes na mesma população, obtivemos valor de R$ 256, que variaram de 64 a 512. O mesmo critério, utilizado para os pacientes, majoritariamente os usuários do SUS, para as medicações 50% eficazes, houve mediana de R$ 16, que variaram de 0 a R$ 64, e para medicações 100% eficazes, de R$ 64, variando de R$ 8 a R$ 230. Já para a população que utilizava primariamente o sistema de saúde particular, as medicações 50% eficazes obtiveram mediana de R$ 128, que variaram de R$ 32 a R$ 256, e para medicações 100% eficazes, R$ 128, variando desse valor até R$ 256. Por fim, para populações que utilizaram majoritariamente o sistema de operadoras de saúde, para medicações 50% eficazes, houve mediana de R$ 128, que variaram de 64 a 512, e para medicações 100% eficazes, mediana de 512, variando de R$ 128 a R$ 512. Outro importante fator é que, quando comparado às outras complicações pós-operatórias, como, por exemplo, náuseas e vômitos, dor ou consciência intraoperatória, a hipotermia foi uma das complicações que obteve menor valor de mediana e menor intervalo de confiança 95%. Sobre a discussão, podemos observar que os valores de disposição a pagar obtidos nesse estudo suportam os resultados de estudos realizados em outros países após a conversão da moeda. O menor VDAP obtido para hipotermia em comparação com a consciência intraoperatória e dor pós-operatória está fundamentado principalmente nos valores culturais, uma vez que essas complicações, em geral, estão mais relacionadas a desfechos graves no imaginário populacional. Além disso, foi possível observar que os valores de VDAP aumentam com o aumento indireto da renda, sendo VDAPs de usuários majoritários do SUS menores do que VDAPs de usuários do sistema particular e de operadoras de saúde, refletindo a renda dos pacientes. E como conclusão,
Conclui-se que o VW para a prevenção de complicação perioperatória de hipotermia varia de R$ 8 a R$ 512, e existe a necessidade de maiores estudos no âmbito da prevenção contra a hipotermia pós-operatória. Obrigada.